people! Tudo bem com vocês? Joia! Então, gente, ontem no Instagram, Grande Londres, eu postei esta foto das irmãs Princesa Eugenie e Princesa Beatriz no TDB da Realeza Britânica. TBT é Throwback Thursday, para quem não sabe, tá bom? Tipo assim, quinta-feira é dia de revirar o rolo de câmera do celular e postar uma foto velha. E algumas pessoas, então, pediram pra que eu fizesse um vídeo falando, né, das princesas, as primas do príncipe William e Harry, Beatriz e Eugenie. Vamos lá, então? Porque vosso desejo é uma ordem. Olha só que moral, hein? Então, se você gostou, não deixa de dar um joinha no canal. Me ajuda muitão da conta. Vocês não têm ideia, tá bom? Obrigada. Bom, vamos começar pelo começo. A princesa Beatriz é a filha mais velha, né? E a princesa Eugenie é a filha mais nova do príncipe Andrew, que é filho da rainha Elizabeth e do príncipe Philip. A mãe delas é a Sarah Ferguson, também conhecida como Fergie. Mas não é essa Fergie, não. Essa não é a mãe delas. A Fergie original é a Sarah Ferguson. Esse casal foi sensação na época, tá? Bom, mas o vídeo não é sobre eles, né, Gisele? Foca. Outro dia eu faço um vídeo sobre eles, tá bom? Mas eles se divorciaram quando elas ainda eram pequenas, por conta, tipo assim, de alguns escândalos. Nada muito sério, só um paparazzi que conseguiu fotografar um amante da Fergie, tipo, beijando o pé dela. Mas fora isso, nada demais, tá? Babado real. Dá um joinha se você quer saber mais desse babado no pé. Quer dizer, digo, babado real, tá? Vamos voltar às princesas. A Beatriz nasceu em 1988 e a Eugenie em 1990. Sempre foi muito claro que elas sempre foram muito próximas e grandes amigas, mesmo elas tendo suas personalidades, assim, bem diferentes. A Beatriz, ela é muito mais na dela, e ela é bem mais envergonhada do que a Eugenie. A Eugenie já é toda tagarela, confiante e cheia das network da vida, né? É caçula que chama, não é? Bom, nós acompanhamos a muvuca e a notícia que foi, né, quando aqui em Londres nasceram os filhos do príncipe William, por exemplo, tá? Vamos falar do príncipe William e da Kate. Então, foi a mídia lá, tiraram fotos e foi noticiar em todo lugar. E com as meninas não foi diferente na época. As princesas receberam o título de princesa porque o príncipe Andrew quis. Diferente da irmã, a princesa Anne, por exemplo, que não quis o título para os filhos Peter e Zara terem uma vida mais normal, pelo que é, assim, dito na mídia. Sempre passam isso. Porém, lembrando que quando o filho do Harry e da Meghan nasceu, a mídia publicou que era desejo dos pais, a Arte não ter um título para ter uma vida mais normal, né? Mas, na entrevista que eles deram para a Oprah, eles falaram, nananina não, que a coisa não foi bem assim. Daí eu só digo uma coisa, né? A gente não sabe de nada. Essa que é a verdade. Bom, quem conhece um pouquinho da história do Andrew e como ele é a personalidade dele, né? Acho que não vai ser difícil acreditar que sim, né? Que o príncipe Andrew quis os títulos e tudo que elas teriam direito para não ficar atrás, assim, tipo, dos filhos do irmão Charles. E com esse título de princesas, Eugenie e Beatriz teriam todos os privilégios de um Royal Senior. Quando elas eram pequenas, elas moravam bem próximo do castelo de Windsor, onde a rainha praticamente vivia a maior parte do tempo, né? Assim como o Andrew é tido como o filho preferido da rainha, muitos dizem que as princesas recebiam um carinho especial da rainha porque elas a faziam lembrar da própria infância com a sua irmã Margaret. Em 1992, quando Beatriz tinha 3 aninhos e Eugenie 1 aninho, o casamento dos pais começa a desmoronar. Era escândalo atrás de escândalo e até aí tudo bem, né? O problema é que Fergie tinha os seus amantes e as meninas, muitas vezes, frequentavam o mesmo ambiente que os amantes. E aí começaram a surgir fotos, né? Não só da Fergie com os amantes, como fotos também dos amantes com as meninas. E daí o bicho pegou, porque elas estavam presenciando todo aquele ambiente, né? Quando elas tinham 6 e 7 anos, o divórcio, então, realmente terminou e os pais se divorciaram. Por conta dessas traições da Fergie,
e o escândalo que foi para a monarquia, né? O príncipe Philip baniu a presença dela dos encontros de família. Então, assim, o Natal, por exemplo, que sempre foi um encontro sagrado da família, enquanto as crianças estavam lá, né, curtindo o Natal, a Ferg não poderia estar presente. Imagina daí, então, né, como que ficava a cabecinha das crianças, porque eles provavelmente ficavam, né, com questionamentos, assim, por que que a mamãe nunca está no Natal? Sem contar que isso deve ter sido muito triste pra Ferg também, né? Mas, embora tenha sido muito complicado essa fase das crianças, também vamos combinar que tem um lado bom. Mesmo os pais sendo separados, eles sempre foram pais muito presentes na criação das filhas. Até parecia que eles eram casados, na verdade, ou namorados, coisa parecida. Só que ela não aparecia em nenhum encontro de família por conta do príncipe Philip, né? E no geral, em programas de comédia, todo mundo sempre tira sarro, né, que o príncipe Philip detesta, odeia ela, assim, né? Então, realmente, isso aí ficou marcado. Bom, de qualquer forma, o Andrew e a Ferg ficaram amigos, aliás, bem amigos. Nenhum deles casou novamente e muitos dizem que eles podem ser até, inclusive, namorados, se duvidar. Aos 7 anos de idade, a Beatriz foi diagnosticada com dislexia. E isso foi bem difícil para ela na época, porque mexeu com a sua autoestima. E é compreensível, né? Porque, para quem não sabe, a dislexia é, assim, tipo, uma dificuldade imensa de compreensão, porque muitas vezes as letras podem parecer certas para umas pessoas, mas para a pessoa dislexa confunde tudo, assim, e aí dá aquela dificuldade de leitura mesmo, e a criança, até ser diagnosticada com dislexia, realmente sofre. Ela pensa que ela não consegue acompanhar a turma, então realmente é um problema, e bom para quem é diagnosticado, para que possa ter o correto apoio, né? Já a Eugene, aos 12 anos de idade, ela foi diagnosticada com escoliose, que é uma curvatura bem grave da coluna. Ela passou por uma cirurgia de 8 horas e até hoje ela colabora e fala sobre o assunto para que possa apoiar e inspirar pessoas que passam pelo mesmo problema. Quando ela casou, por exemplo, ela deixou a cicatriz nas costas bem à mostra. Em entrevistas, ela sempre repete sobre a importância de não esconder as suas cicatrizes, e expor a sua cicatriz também foi uma forma de apoiar os jovens que estão passando por isso, além de homenagear quem cuidou dela quando ela era criança. Bom, verdade seja dita, né, gente? Quando elas eram crianças, a mídia realmente pegava bem mais leve com elas. Mas, a partir da adolescência, elas encontraram um mundo não tão cor-de-rosa assim. Elas viviam criticadas pela aparência, pelo sobrepeso, elas eram chamadas de feias, sem dó e nem piedade. Elas sempre foram duramente criticadas pela mídia pelas escolhas de suas roupas e as comparavam sempre com a sua mãe, que, vamos dizer assim, também não tinha um gosto muito lá apurado para moda. A mídia realmente sempre foi muito cruel com elas a partir da adolescência, mas nada se compara à situação de quando elas chegaram no casamento do primo, o príncipe William e Kate. Elas chegaram juntas ao casamento e a escolha da roupa da Eugene, principalmente o chapéu da Beatriz, quase tirou a atenção da própria noiva. Esse chapéu da Beatriz custou cerca de 2.000 libras, 2.000 Elizabeths, gente. No final, ela acabou leiloando o chapéu por 81.000 pounds, revertendo dinheiro para a caridade. E aí elas viraram o jogo, né? Porque sempre agora elas fazem piadas sobre o ocorrido, mesmo falando que elas ficaram realmente muito tristes com o acontecido, chegando inclusive a chorar. Bom, as princesas nasceram com título real, tá? Mas elas não trabalham para a monarquia. Elas trabalham full time e têm as suas próprias carreiras. Ambas se formaram na universidade, Beatriz na área de tecnologia e Eugene já mais para a área de humanas, né? Ela é mais envolvida com art business. Mas no geral mesmo, elas não têm interesse em se manter assim na mídia, até a hora de casarem, né? Aí não teve jeito, foco, a mídia adora um romance na realeza. A Eugene, ela já namorava há anos Jack Brooksbank. Eles se conheceram, ela tinha 20 anos e ele 24. E eles foram apresentados por amigos em comum. Eles namoraram 7 anos antes de casar. Quando eles decidiram casar, eles tiveram que esperar o Harry e a Meghan casar primeiro, para não tirar o brilho da festa. Essa era a regra, né? Fofoqueiros reais dizem que ela não gostou muito dessa história, né? Mas tudo bem, ela esperou. O que realmente diz que ela ficou pé da cara, tiririca da vida, foi que Meghan e Harry
eles anunciaram que estariam esperando o primeiro filho deles dias antes do casamento. E isso diz que realmente deixou não só a Eugene, como a Fergie muito brava, né? Mas diz que foi um climão. Então, assim, por que que eles anunciaram essa notícia dias antes do casamento? Porque daí o que acontece? Todo mundo queria filmar a barriga da Meghan, queria, né? O foco era a Meghan. Então, eles falaram, pô, podiam ter esperado um pouco, né? Tem sentido, né? O casamento teve mais de 800 convidados. E aí, embora durante muitos anos o seu senso de moda tenha sido piada para muitos, a escolha do seu vestido de casamento foi muito admirada também por muitos. Porque teve um significado muito importante para ela deixar a sua cicatriz à mostra, como a gente já falou anteriormente. E o dia do casamento da Eugene não foi importante só para a Eugene, como também para a Beatriz. Por quê? Porque a Beatriz reencontrou o Eduardo. Eles já se conheciam por, né, suas famílias serem amigas. Então, eles se conheciam desde a infância. Mas aí, eles se reencontraram neste casamento. E aí, eis que acende uma chama de Love's in the Air. Beatriz estava solteira, sem namorado na época. E o seu relacionamento anterior durou 10 anos. E eis que, de repente, um ano depois que começaram a namorar, Eduardo pediu Beatriz em casamento. Assim que o noivado foi anunciado, o casamento, né, estava marcado para maio de 2020. E ela não queria um casamento como o da irmã, com celebridade, 800 convidados, etc e tal. Lembra, né? A Beatriz, ela é mais acanhada, ela é mais na dela, ela é mais, né, diferente da irmã. E ia ao contrário também do que o pai queria, porque Andrew, desde sempre, deixou claro que queria nada menos que o maior e o melhor de tudo para as filhas. Pelo casamento da Eugene ter sido muito criticado pelos gastos com a segurança, né, que foram feitos, pagos pelo contribuinte, com certeza, então, o casamento da Beatriz teria que ser menor, para evitar aí tanta confusão como foi no casamento da Eugene. Sem contar que estava complicado ter um casamento assim público, né? Porque o problema maior na época era que o Andrew estava no meio de um furacão, de um novo escândalo, nada visto até então. A amizade do príncipe Andrew com o pedófilo condenado Jeffrey Epstein veio à tona nessa época, né? E então, para tentar colocar uns panos quentes na situação e não ficar assim um climão no casamento da filha, ele concordou em dar uma entrevista para a BBC para esclarecer tudo. Ele achou que depois dessa entrevista tudo ia ficar super bem, tranquilo, vou lá, explico, resolve. Mas não, deu tudo errado. A entrevista foi um fiasco. E ele acabou pedindo para sair como membro sênior da família real, porque ninguém aguentava ver a cara dele. Essa que é a verdade. Imagina, o cara tá relacionado com pedofilia e vai ser patrono de uma instituição de caridade de criança. Não dá, né? Ele achou que estava consertando as coisas e, na verdade, dificultou ainda mais o climão, né, no casamento da filha. Coitada da Beatriz, gente. Ela só queria casar. Porque daí nada está tão ruim que não possa piorar, não é mesmo? Não é assim que diz? Porque, além disso tudo, ainda veio o lockdown de 2020. E tudo relacionado ao casamento teve que ser adiado, assim como muitos casamentos no mundo todo tiveram que ser adiados. Mas eis que em julho, 2 meses depois, veio a surpresa. Beatriz e Eduardo casaram em segredo. E no final, a pandemia foi a salvação para o problema de todos. Por quê? Porque a Beatriz não queria um casamento com muitas pessoas. Com a diretriz do governo, não poderia mesmo ter mais, acho que de 30 pessoas na época. Foi um casamento sem câmeras, sem paparazzis, com suas lentes gigantescas, assim, mirando na fuça do Andrew. Ele, na época, ia chamar mais atenção do que a própria noiva. Então, ele evitou o constrangimento para muita gente. E a Beatriz casou em uma pequena capela, onde a rainha sempre comparecia para as missas de domingo, antes, né, dessa loucura toda, enfim. O vestido de Beatriz foi um vestido reformado da rainha, que ela usou em um evento em 1962. E a rainha também emprestou para a neta a sua própria tiara, que usou no seu casamento com o príncipe Philip. Quem que tá rindo agora da escolha do figurino da Beatriz, hein? Quem? Ninguém. Ela teve, então, um casamento bem íntimo com as pessoas que importavam mesmo na vida dela.
e do seu marido. E também o bom que ela pôde contar com a presença do avô, que eu acredito que tenha sido a última foto oficial do príncipe Philip. E no dia 9 de fevereiro deste ano, a família real ganhou mais um membro. Eugene teve um menino. Seu nome, August Philip Hoke Brooksbank. E é isso aí. É claro, né, que a princesa Beatriz e a Eugene estão começando suas novas fases de vida. Eugene se aventurando no mundo da maternidade, quem sabe em breve Beatriz também se aventure. Por enquanto a Beatriz vai treinando com seu enteado Christopher, que tem por volta de 4 anos. Eu acho que é a primeira vez que uma princesa casa com alguém que já tenha filho. Eu acho que ela é a primeira madrasta da realeza. Eu acredito que realmente tenha sido uma coisa bem, assim, nova. E o que será, né, que está reservado no futuro das princesas? Bom, que elas consolidem cada vez mais as suas próprias famílias e agora que elas são adultas, não vivem mais na sombra dos pais, elas são financeiramente independentes e fazem suas próprias escolhas, então agora é só esperar cenas dos próximos capítulos, na verdade. Phil! E aí, gostou do vídeo? Gente, eu adorei conhecer um pouco mais da história das princesas porque eu não sabia muita coisa. Por exemplo, eu não sabia que a Beatrix era dislexa. Isso realmente foi uma surpresa pra mim. Bom, se você gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha. É muito, muito, muito importante pra mim. E muito, muito, muito obrigada, tá bom? Obrigada pelo joinha. E se você quiser falar comigo, vocês já sabem, né? Lá no Instagram, Grande Londres, porque aqui os comentários estão cancelados. Mas não tem problema, a gente conversa por lá mesmo. Não deixe também de clicar no Big Bang, aí ó, o sinão da Grande Londres, o sininho do YouTube que faz você receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Bom, gente, espero que todos estejam bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!